E aí, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre medo. Cara, qual é o maior medo da sua vida? Todo ser humano ele tem algo instalado dentro dele, né? Todos nós nascemos com medo. E existem dois medos, né? O medo que é o medo da sobrevivência. Qual é o medo da sobrevivência? Toda vez que você vai atravessar a rua, você olha de um lado e olha do outro. Por quê? Porque você precisa sobreviver. Se um dia eu te colocar diante de um leão, você vai tremer de medo e vai gerar uma ação sobre você. E essa ação vai fazer com que você fuja do leão ou até mesmo enfrente o leão. Esse é o primeiro medo que existe na nossa vida e esse medo ele é nosso, ele é natural. Ele faz parte da nossa vida. Não é sobre esse medo que eu quero falar com você. Mas o medo que eu quero tratar com você hoje é o medo que te paralisa diante das situações da vida. Cara, muitos medos foram instalados na nossa vida durante a nossa infância, durante o desenvolvimento da nossa vida e tudo mais. E o que você precisa entender sobre o medo? Aquilo que domina sobre você se torna o seu senhor e você vai ser um eterno escravo dessa situação. Se você for parar para pensar, as pessoas elas morrem de medo de falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte, cara. Ou seja, elas estão travadas diante de uma sociedade que quem fala em público governa sobre todas aquelas pessoas que não falam em público. Então, o que você precisa fazer? Você precisa romper com os medos da sua vida. Porque se você não romper com esse medo, isso vai te travar. Outro medo que as pessoas têm demais. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que Deus nos criou para governar sobre essa terra. As pessoas têm medo de governar sobre a terra. Então elas se submetem a um trabalho onde elas precisam realizar o sonho do chefe dela e não o seu próprio sonho. Medo. O medo ele tem paralisado muita gente. O medo ele tem feito com que as pessoas parem na vida e não consigam prosseguir em alguma área da vida dela. Só que eu quero te deixar algo muito importante. 85% dos seus medos e preocupações nunca vão acontecer na vida. É isso mesmo. Você está sendo parado, cara, por 85% de porcentagem do que aquilo que nunca vai acontecer na sua vida, provavelmente. E você está parando, você está desistindo, você está deixando de fazer um monte de coisa porque você tem medo. Então, o que eu quero deixar para você? Cara, rompa com as barreiras e se torne senhor daquilo que hoje te governa. Tem muita coisa governando a tua mente. Você tem medo de ficar rico ou você tem medo de ficar pobre. E a sua vida vive numa inércia. Você não sai desse estado natural que você está. Você tem medo de ser traído, ou você tem medo de se relacionar com pessoas, você tem medo de abrir sua vida, porque algum dia alguém feriu você. Você tem medo de muitas coisas, você tem medo de falar em público, você tem medo de transpor um obstáculo. Medo. Por quê? Porque quando você era criança, provavelmente seu pai diz assim, cara, não faz isso, você vai cair daí, menino, você vai cair, toma cuidado, você vai cair dessa árvore. E o que acontecia? Você caía. E por ter caído, você para de tentar alguns obstáculos e alguns objetivos na vida, porque você está instalado nesse medo. O medo está te aprisionando, cara. O medo está fazendo com que você não avance. O medo está impedindo você de continuar a grande caminhada que Deus desenhou para a tua vida. Tá bom, Pablo, o que eu preciso fazer então? Anota essa palavra que ela é muito importante. Amor. Como assim amor? O amor lança fora todo medo. É isso mesmo. Ah, você já está falando de Bíblia, já está falando de Jesus? Cara, entenda. O Criador ele deixou algo muito importante para nós, o amor. O amor, ele lança fora todo medo. Você precisa estar mergulhado no amor do Criador. Porque quando você se conecta com Deus e você entende esse amor, quando você compreende esse amor, todo medo sai. Por quê? Porque agora eu começo a entender qual é o plano de Deus. Eu não sou aquilo que as pessoas disseram que eu sou. Eu não sou aquelas palavras que foram lançadas sobre mim. Mas eu sou a palavra do meu Deus, a palavra do meu Criador, aquilo que Ele disse sobre mim. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. E por eu ser imagem e semelhança do Senhor, não existe medo. Não existe medo de avançar. Por quê? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Uau, então eu entendo que se algo ruim está acontecendo na minha vida, se algo difícil está acontecendo na minha vida, eu não tenho que temer a isso. Eu tenho que entender que isso coopera para o meu bem, porque Deus está tratando a minha vida. Eu preciso entender que o amor dele é tão poderoso, que ele me leva para o próximo nível, ele me leva a lugares mais altos, ele me leva a viver grandes coisas na presença de Deus. O medo, cara, ele tem feito você parar de viver o plano de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, Jesus ele é a fonte de águas vivas. Sabe qual que é o problema? O medo está fazendo você beber no copo de outras pessoas, somente de canudinho, porque você tem medo de se relacionar com esse Deus. Você tem medo de ir adiante com ele. Preste atenção numa coisa, enquanto você não se entregar a esse amor, enquanto você não abrir mão do medo, você sempre vai ser um escravo emocional, um escravo da religião, um escravo do pecado ou um escravo da opinião dos outros. Cara, hoje é dia de romper com os medos da sua vida. Que Deus abençoe, tamo junto, é nóis.